Eu vou ler dois poemas, primeiro um do Samuel Pimenta. O Samuel Pimenta também foi contemplado com o prémio de Glória de Santana, já não me lembro exatamente o ano. Exatamente. O poema, não sei se estão a ouvir bem, é Megalópole. Tudo se contém no contorno fixo do seu limite. Glória de Santana. Habitamos megalópolis, passamos por tanta cara, tanto corpo, tanta gente, e mesmo do píncaro das torres não nos vemos, e continuamos suspensos, imobilizados num sonho, onde só existem espelhos a refletir a nossa imagem, a puxar-nos para nos engolir. Muito obrigada. Agora o meu poema foge um bocado ao tom do que eu tenho ouvido hoje, porque é uma homenagem às mulheres do Afeganistão. O poema foi escrito como um grito nessa altura e, portanto, vou lê-lo. Chama-se Invisibilidade. Invisibilidade. As mulheres afegãs tornaram-se invisíveis. Primeiro expulsaram-nas das escolas e das universidades. Empurraram-nas para dentro das suas casas, onde limpam, cozinham e servem homens que pouco as defendem. Vestiram-nas de alto a baixo, proibiram-lhes o olhar, escorraçaram-nas para um perímetro de não existência. As mulheres afegãs tornaram-se invisíveis, expulsaram-nas dos espaços públicos, interditaram-lhes a voz para que elas não denunciem a raiva e a impotência que as toma. As mulheres afegãs são as mais invisíveis que há na terra. Não podem cantar nem dançar. Não há voz que as salve. E tudo isto faz naufragar a voz de um Deus que as poderia salvar da sua invisibilidade. Muito obrigada. Boa tarde. Eu vou ler um texto que enviou a Sofia Ferrez. Sofia Ferrez é uma poeta nascida no Uruguai, mas que vive no Brasil e escreve em português brasileiro. Ela foi finalista do Prêmio Literário Glória de Santana em 2019 e venceu o prêmio em 2020. Em ambas as ocasiões tive a honra, com a honra de ler os poemas delas num ato como este. O texto é muito breve, mas nem por isso é muito simples, porque há três vozes. Há um poema da própria Sofia Ferrez, um texto da Sofia Ferrez sobre a poesia da Glória Santana e a sua relação com ela, e há também um poema da própria Glória Santana que a Sofia cita. Então, como com a voz não temos, infelizmente, a possibilidade de pôr aspas ou letra cursiva para diferenciar uns de outros, uma voz de outra, vamos utilizar esta simples convenção. Eu falo muito com as mãos e agora vou ter de me reprimir. Quando esta mão voar, quando esta mão estiver no ar, no alto, é a poesia da Sofia Ferrez. Esta mão no alto é a poesia de Glória Santana. As duas mãos a segurarem a folha é o texto da Sofia Ferrez. Queria também esclarecer apenas uma palavra da poesia de Glória Santana, que se calhar muitos de vocês já conhecem, mas outros não, então vou explicar. A palavra azul, que já foi mencionada, que tem uma série de poemas, a Azur. Azur é um nome que ela se dá a si própria, mas nem por isso é um pseudónimo ou um heterônimo à moda do Fernando Pessoa. Ou é antes um heterônimo que ela se dá como leitora, como destinatária da própria poesia. Um nome que utiliza para falar consigo própria. É, por assim dizer, o nome da sua alma. E a palavra azul, que nos lembra logo azul, e lembra também o italiano azzurro,
o francês, Azur, la Côte d'Azur, tem qualquer coisa de azul e é uma palavra apropriada para uma alma, porque é bem pensado. O azul do mar, o azul do céu, o azul do ar é a cor mais transparente. Então, no final, vou fazer vamos permitir que eu faça um pequeno comentário, mas não vou dizer uma só palavra. Vai ser um comentário em gesto. Vai ser um gesto e um silêncio. E então aí é que vocês vão fazer o milagre de fundirem a poesia de Glória de Santana a sério. Vocês próprios vão fundir a poesia de Glória de Santana e a poesia da Sofia Ferrez. O texto intitula-se A Vista Aérea da Poesia. Um animal ferido põe-se à beira da árvore, à madeira da porta da morte. Um relâmpago vem e o pássaro parte. Chove na terra visões de asas, forma-se um círculo lume. Morrer é lento, algo doento. Uma sentença suspensa sem bordas. A poesia de Glória sente-se para além da árvore, para além de mapas e cidades. Pertence ao mundo como duas peças, uma que explora o concreto, outra que extrai a essência. Observa o ato da pesca como se o peixe fosse a vida e pescar o salvar-se. Nas formas líquidas e rarefeitas, prensa a frio o cerne de cada poema. Silêncio azul sobre as faraces que talham tua figura. Em cada gota de sangue há um grito solto de música. Escuta o sutil longo timbre partido da tua carne, a transparência sem fundo e morre como uma ave. No denso de coisa a coisa, no jogo constante do que vê e o que está oculto, vive à porta do mundo sabendo que não há ferida sem sangue, não há tempo sem história, mas dista-se. Indaga de qual substância são feitas as ausências. Paira sobre as palavras com um olhar incorpóreo, uma vista aérea da poesia, como uma ave. Escrevi o poema acima para tentar traduzi-la. Não há imagem que a traduza, mas na sombra da estrela que escolta suas palavras, brilha o dorso de uma memória. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Ana Paula Jardim, é uma alegria, um privilégio estar aqui a celebrar o nome e a memória da poeta Glória de Santana. Eu escrevi um poema a partir de um dos livros que recebi e que se chama E nas mãos algumas flores. Olhámos-nos a primeira vez no alto de um terraço, na proa de um navio de uma manhã confinada. Eras como uma ceifeira a caminhar sobre as águas. Vestias uma camisa de pano cru e uma saia rodada aos quadrados. Por cima, um avental com versos apertados na cintura, alguns perdidos nas algibeiras, nos floresciam dentro de nós como éclogas. Nos cabelos, um simples chapéu de palha, ramos de espigas e papoilas penduradas, abas viradas para baixo, como quem protege sonhos do sol impiedoso das planícies, das debulhadoras que crescem nos grandes latifúndios e os empilham como fardos. Não eras deusa, mas mulher de carne e osso, ressuscitada.
Avançavas na minha direção. Ao teu lado, a sombra de uma monja coberta com hábito. Um homem com uma farda e sementes de ambrósia no tecido. Lanças de longe na minha terra árida. Nos teus pés, umas meias feitas à mão de algodão e umas botas de atanado, grosseiras. Ias esmagando campos de trigo em voz alta, poemas que cantavas de chaile sobre os ombros, como utopias brancas. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui. Eu agradeço o Ilase Monteiro e vou dar um cheirinho a Cabo Verde. Uma adaptação de uma morna, mas feita na guitarra clássica.
professora Regina Correia, e agora vou ler Descompasso. No poema onde refreias meus sentidos, devagar, silencioso, como o anjo que eu esperasse, num voo rejeitado, escuto de longe, tão longe, o cansaço das águas ainda mais ludosas, meu amor. Respiro teu coração alinhado com o meu, neste descompasso entre corpo e lugar, e onde desafiemos a mão de todos os demónios. Sabemos que nesta constelação o silêncio é rugido de fera em agonia. Vai agora, portanto, o sentimento que é compositora de Cabo Verdeano. Geralmente cantam-se sempre compositores e esta era uma mulher também fora da sua época em Cabo Verde. Chama-se Tututa. Sentimento. Reza para minha direitinho, escuta por Deus. Imagem doce, minha vida, já que ele mora na bobeira, vem consolar-me, minha dor, és o último redinho meu, és o sorriso é para mim, falar-se boca esquecer, amor, querer o és o último redinho meu, és o sorriso é para mim, falar-se boca esquecer. Amor, tem palavras para falar, esse pobre verso sem falar. A mim já pergunta mal, a mim já pergunta mal, com toda força de minha alma. Palavra para falar, esse pobre verso sem falar. A mim já pergunta mal, a mim já pergunta mal, com toda força de minha alma. És o último, és o sorriso é para mim, falar-se boca esquecer, amor. Agora dois curtos, dois fragmentos curtos. O primeiro de Yara Nakahanda Monteiro, que foi Prémio Literário Glória de Santana em 2022. E a certa altura, de paisagem feminina e anticolonial no poema Maternidade, dizia assim: o seu legado poético continua relevante no século XXI, especialmente por ampliar a cosmologia poética feminina europeia à experiência africana, através de cruzamentos
entre o corpo feminino europeu e o africano, Portugal e Moçambique. E agora um fragmento de Manuela Soeiro do texto Glória de Santana, uma suave brisa a passar. A Glória era uma pessoa de tal forma reservada e despercebida. Nunca pedia contas a ninguém. Não se pavoneava. O cabelo sempre cortado da mesma maneira. Quer dizer, a aura da sua simplicidade chamava a atenção. E quando passava, era como sentir uma brisa suave a soprar. A Glória era muito conhecida. Havia gente vinda da capital para a ver. O Guilherme de Melo, Eugénio Lisboa, Rui Baltazar. Estas mesmas pessoas e outras que frequentavam o Jambo em Lourenço Marques, como Rui Knopfler, os Abreus, donos de hotéis, um deles foi da Fumo, do grupo de Joana Simeão. Os advogados Adrião Rodrigues e Santa Rita. Aquilo era um mundo maravilhoso e para mim foi uma aprendizagem. Obrigada.